Boa noite, pessoal. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença, de todos vocês, encarnados e desencarnados também. Para mim, é sempre um prazer estar aqui no NEO, falando de Jesus. Esse tema em especial é um tema que vai provocar bastante a gente. E como foi que eu desenvolvi, o roteiro desse estudo? Eu gostaria de fazer a leitura inicial, de todo o trecho do Evangelho, e a gente vai discutir ponto a ponto, fazer um estudo mais aprofundado de cada ponto dele. E com isso a gente percebe a grandeza do Evangelho, porque uma passagem que às vezes é um parágrafo, uma frase, a gente pode tirar textos e mais textos de uma passagem. Então, assim, as palavras que Jesus coloca no Evangelho, elas são a dedo. Então, assim, quando a gente vai pesquisar arbusto para Jesus, não é simplesmente arbusto, tem todo um significado por detrás desse processo. Deixa eu só abrir aqui a passagem. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou abdicar desse microfone, acho que não precisa não, né? Mas se ele cair de novo, ele vai cair, né? Ele fica naquela posição, assim. Ele é naquela posição. Ele é, né? Tá, vou deixar ele, não vai atrapalhar a gente não. O capítulo é o capítulo 21 e ele inicia já com uma frase, o título: haverá falsos profetas e haverá falsos cristos e falsos profetas. O trecho reconhece-se a árvore pelo fruto. Eu vou ser breve porque a gente vai discutir ponto a ponto. Então, a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque cada árvore se reconhece pelo seu próprio fruto. Não se colhe figos nos espinheiros, e não se cortam cachos de uva sobre as sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós cobertos de peles de ovelha, e que por dentro são lobos rapazes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Podem-se colher uvas dos espinheiros ou figos das sarças? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. A conhecereis, pois, por seus frutos. Guardai-vos de vós alguém que vos seduza, porque vários virão sobre meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e eles seduzirão a muitos. Levantar-se-ão vários falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, e porque a iniquidade será muita, a caridade de alguns se resfriará, mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Então, se alguém vos disser: o Cristo está aqui ou está ali, não creiais, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, até seduzir, se for possível, os próprios escolhidos. Então, essa é a passagem que a gente vai discutir hoje.
E eu gostaria de, já como eu disse inicialmente, o título, Jesus afirma, haverá falsos profetas, haverá falsos cristos. Se a gente for fazer uma reflexão mais profunda, não é que isso existe? Não é que tanta gente que se denomina profetas, né, salvadores, e de repente, quando a verdade chega, abala não só a própria pessoa, como também os seus seguidores. É um trecho de que a gente vai conversar também. Eu já queria chamar a atenção, porque o título já chama a atenção, para que a gente fique atento. E Jesus, nessa passagem, ele vai ser muito firme. Como que a árvore, gente, representa nós. Nós somos as árvores. E os frutos são as nossas atitudes. O que a gente faz? E por isso que não se pode ter coisas boas de pessoas más, a princípio, porque a lei de Deus é a lei do progresso. Então todas as árvores serão boas, e a gente vai discutir isso aqui também. No primeiro ponto, né, eu fiz aquela leitura mais rápida, e agora a gente vai destrinchar ponto a ponto. No primeiro ponto, né, quando Jesus fala, a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque se reconhece uma árvore pelo seu fruto. Não se colhe figos de espinheiros, e nem cachos de uvas de sarças, né? Então eu fui fazer uma pesquisa. Primeiro, os espinheiros. Os espinheiros, eles não geram alimentos e também não geram sombras. Então, assim, não é só o alimento em si, mas o próprio espinheiro, ele não gera sombra. Só que os arbustos, né, que são as sarças, tem um problema. Olha só, não se colhe figos dos espinheiros e nem cacho de uva das sarças, porque as sarças, o espinheiro não tem fruto, mas a sarça tem. Só que é um fruto que é nocivo à saúde humana. Então, assim, os animais, eles podem comer desse fruto e não faz mal para eles, mas para o humano faz. Então, por isso que Jesus quis também dizer que algumas pessoas geram frutos, mas que esses frutos são ruins. Não só aqueles que não geram, mas tem os que geram e que geram frutos ruins. Então, isso é a primeira questão que eu queria levantar no nosso estudo de hoje. E quando a gente vai aprofundar o estudo do Evangelho, a gente percebe claramente, quando você sente o Evangelho não é uma leitura para ser feita corrida. Tipo, eu tenho que ler, eu coloco lá no meu cronograma, eu tenho que ler o Evangelho hoje, vou sair correndo. Não. O Evangelho é para ser sentido. E toda vez que você relê o Evangelho, você vai perceber que nenhuma palavra que Jesus coloca no Evangelho é aleatória. Não. É matematicamente, eu sou da área de exatas, então eu gosto de falar muito da matemática. É matematicamente pensada, colocada no lugar certo, na hora certa. E quando a gente faz o estudo do Evangelho mais profundo, a gente vê o quão Jesus foi tentado, né? Inúmeras vezes tentaram colocar Jesus em xeque-mate várias vezes, e ele, com a grandeza, saía de todas. Um outro ponto que eu gostaria de fazer também uma reflexão também no Lucas, né, capítulo 6, versículo 43 a 45, o homem de bem tira coisas boas do seu bom tesouro, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Aí Jesus vem e fala, porque a boca fala o que o coração está cheio. Aí vem outra reflexão. O que o nosso coração está cheio? Essa é um estudo, né? Uma palestra, uma conversa. Eu não gosto nem de falar palestra, eu gosto de falar conversa.
reflexiva. E aí eu puxo a reflexão lá de Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 21, que o que é o bom tesouro, né? O que Jesus, que é o nosso modelo e guia maior, o que Jesus fala para a gente entesourar, para a gente encher o nosso coração, para a gente encher a nossa vida. Aí Mateus vai lá, né? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem. Os ladrões minam e roubam, mas ajuntai os tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, e os ladrões não minam nem roubam. Porque aonde estiver o vosso tesouro, também estará o vosso coração. Então, também gostaria de puxar essa reflexão. Porque o nosso fruto são as nossas atitudes, são o que a gente é o que a gente transborda. Nessa passagem aqui, também dentro desse capítulo da árvore, né? Fala justamente isso. A boca fala o que o nosso coração está cheio. As nossas atitudes representam o que naquele momento, eu vou deixar a ênfase naquele momento, porque somos espíritos em processo de evolução. Então atire a primeira pedra aquele que nunca pecou, aquele que nunca errou, aquele que não falha, aquele que não comete deslizes. Todo mundo comete deslizes, mas a gente está caminhando e o planeta Terra está passando por esse processo mais forte, mais intenso, né? De sair de provas e expiações para um mundo de regeneração. E com certeza a Terra, assim como os outros planetas, passam pelo processo evolutivo e a gente está passando pelo nosso aqui também. Mais um ponto de reflexão, a gente vem conversando em outras instâncias aqui do centro, o quão é um privilégio estar encarnado neste momento, né? Um momento de transição, é um momento que a gente pode estar contribuindo ativamente para a evolução do planeta. Caso contrário, a gente vai literalmente ser convidado a se retirar, pelo menos temporariamente, da Terra, e seremos exilados da Terra, assim como existem os exilados de Capela, né? Existiam, que eram os antigos egípcios. Enfim, isso seria tema para uma outra palestra. Uma outra questão, né, que eu gostaria de falar em relação ao tesouro, né? O que a gente consome o nosso tempo, também está o nosso tesouro. O que a gente dá valor? Se você pegar o seu dia, Fábio, né, uma vez ele fez um comentário que é pertinente até para esse momento que a gente está estudando agora. Ele falou: a gente tem uma certa quantidade de horas por semana, mas quantas dessas horas a gente dedica a trabalhar para Jesus? A gente está sempre correndo no trabalho, correndo com o filho, correndo com isso, correndo com aquilo, e isso consome o nosso tempo. Mas o nosso tempo para Jesus, cadê? Cadê o nosso tempo para Jesus? E Jesus não ia deixar isso fora do Evangelho também. E aí a gente vai para Lucas, né? E Lucas vai falar o seguinte: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava preocupada e ocupada com muito serviço, né? Aproximou-se dele e perguntou, se irritou: poxa, Maria está ali do lado de Jesus, ouvindo a palavra, enquanto eu estou aqui tentando arrumar a casa, tentando deixar tudo pronto, e não estou tendo a possibilidade, o privilégio. Poxa, Jesus está na minha casa, eu vou estar me preocupando em lavar prato. E aí Marta ficou chateada, falou: não, minha irmã está ali no bem bom e eu aqui trabalhando. E o que Jesus vai dizer? E ela fala: mestre, né, diz-lhe que me ajude, tipo, vai lá, manda a Maria sair lá e manda ela vir aqui para a cozinha me ajudar.
E aí Jesus, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a parte boa e esta não lhe será tirada. Ó, gente, aqui a gente poderia terminar o estudo porque já tinha valido a pena. Por quê? Porque a gente tem que ter sabedoria com o nosso tempo. O nosso tempo é o bem mais precioso que a gente tem. Porque eu sou da área de economia, quantas pessoas já perderam tudo, faliram e depois reconquistaram tudo de novo? Eu estou falando de questões financeiras. Mas o tempo e a forma como você usa o tempo não volta. Por mais rico, por mais milionário, bilionário que você seja. Então, o tempo e a forma como a gente usa o nosso tempo é que vai fazer... Eu li um certo livro uma vez, não me recordo o tema, o título, né? Mas falava o seguinte, que a gente deveria olhar a morte como conselheira. E quando a gente estivesse lá próximo, né, que vai chegar para todos nós, olhar para trás e falar, como foi minha vida? Foi motivo de... Eu me alegro da minha vida, eu servi a Jesus, eu fui um bom filho, ou não? Eu desperdicei grandes chances que eu tive. Muita gente entra em colapso no final da vida, porque olha para trás e vê que atribuiu tempo e energia em coisas que a ferrugem, né, come, né, como a gente acabou de discutir. Então, Jesus, ela chama muito a atenção, Jesus, ele chama, né, muito a atenção dessa sabedoria de como a gente usa o nosso tempo. Então, fica essa reflexão para todos nós, assim que a gente sair daqui hoje. E agora a gente avança para a parte 2, né, que Jesus vai falar, guardai-vos, cuidado. Gente, vamos relembrar do início desse estudo nosso aqui. Nenhuma palavra que Jesus coloca no Evangelho é à toa. Então, cuidado com os falsos profetas. Cuidado, que eles vêm ter convosco cobertos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos rapazes. Ou seja, que perseguem com afinco as presas, que não deixam à toa, que não dormem enquanto não consumirem, né, as suas presas. E por isso que esse estudo de hoje é maravilhoso, porque Jesus nos ensina um caminho para saber quem que a gente deve seguir e caminhar e quem não deve. Eu posso até dar um spoiler, né, futuro, que a gente ainda vai mais profundo nesse tema, mas é através dos seus frutos, é através das suas atitudes. Eu poderia estar falando muito lindo aqui, muito bonito, maravilhoso, mas as minhas atitudes serem completamente opostas do que eu estou falando. Então, eu seria aquela sarça, né, que tem um fruto, mas é venenoso para as pessoas. Então Jesus fala, olhe o fruto, veja as atitudes dele. E a gente vê vários relatos, né, até de dirigentes espíritas que depois que desencarnaram, penaram muito, né, no umbral. Às vezes as pessoas falavam, meu Deus, aquela pessoa que falava aquilo, não sei o quê, como é que pode? E pode, porque as atitudes não estavam alinhadas, não tinha uma coisa que para mim é muito importante, que é o princípio da coerência. Você tem que, pelo menos, agir, ou pelo menos tentar, que somos espíritos em construção e erramos, mas pelo menos queremos acertar.
Reconhecemos as nossas inferioridades, mas buscamos acertar. Temos o discurso alinhado com a prática. Isso é muito importante. Então, quando você vê assim as atitudes que não são tão boas assim, está tendo ali um certo descompasso. Foi aí que eu coloquei, né? O princípio da coerência. A gente tem que ter muita coerência. E aqui, né, se reconhece um bom espírito pelas suas obras, e não pelos seus bens materiais, e não pela sua fala. É pelo que ele faz. A gente já discutiu aqui também, né, que a árvore aqui é um simbolismo de nós, e os frutos é o simbolismo das nossas atitudes. Agora, tem uma outra questão que vale a pena a reflexão também. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. E novamente Jesus insiste nessa passagem do Evangelho. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. Então, novamente, Jesus chama a atenção dos frutos. Mais uma parte que eu quero refletir com vocês aqui é que a árvore vai ser cortada e lançada no fogo. Quando a gente olha fogo, o que significa fogo? Fogo aqui vem uma ideia de destruição, né? O fogo vai ser consumido pelo fogo. Mas também vem uma ideia de renascimento. Eu lembro muito, eu tive uma oportunidade de ser professor de uma disciplina agrícola, e dentro dessa disciplina mostrava muito, principalmente mais antigamente, o que as pessoas faziam com o solo. Então queimavam, né, o solo todo ali para que ele retornasse com nutrientes. Tem todo um processo. Então assim, era um processo, o solo estava destruído, se promovia esse processo de queimada, né? E quando o solo voltava, ele voltava nutritivo, voltava pronto, né, para um próximo plantio. Então, a ideia aqui do ser lançado ao fogo é que, inevitavelmente, todos os espíritos, e nesse caso aqui ele está falando dos espíritos que estão dando mal frutos, eles vão, inevitavelmente, evoluir. O fogo representa, neste caso aqui, a transformação do nosso ser. A gente vai se transformar. Não tem até logo no início, né? Kardec tem uma outra questão também, que às vezes a gente não percebe essas coisas. Mas o próprio Evangelho, ele foi metodologicamente, os capítulos, foi feito de uma forma didática. Então, logo nos primeiros capítulos, tem lá um dos títulos, não me recordo 100% aqui, mas fala: não é possível chegar ao reino dos céus se você não renascer de novo. Então, o que seria o renascer de novo? Seria as reencarnações. Então, você vai ser lançado no fogo e você vai passar por uma transformação. Geralmente, aí vem a questão de que cada espírito tem o seu livre-arbítrio. Então, tem espíritos que vão passar por esse processo encurtado. Não vão precisar ter sucessivas reencarnações para aprender e ir para planos felizes. Mas outros vão precisar mesmo passar pela dor mais aprofundada. O fogo também tem essa representatividade da dor, né? Aí eu coloco aqui: a evolução será indolor? Não, pois o fogo queima. O fogo representa isso, né? O fogo representa a dor também, mas uma dor transformadora. E uma questão neste ponto, né, da passagem que eu queria provocar a reflexão é que a gente precisa ressignificar a dor. E hoje eu enxergo a dor como uma oportunidade de crescimento. Toda vez que
acontece algo que me machuca ou algo que me faz sofrer, eu observo e digo internamente, o que eu posso fazer com essa dor? Aonde é que está aqui o ponto para eu pivotar isso? Por quê? Porque, gente, eu não concordo com essa ideia de que a gente veio para a Terra para sofrer. Eu não concordo com esse pensamento. Eu acho que a gente, no que a gente foca, expande. Então, mesmo nas coisas ruins, você pode tirar coisas boas. Ou pelo menos a gente deve, porque Deus, na minha interpretação, não quer que a gente sofra. Ele não fica feliz com o nosso sofrimento, com a gente acabado ali, pensando que o mundo acabou. Não. A Terra é uma passagem e a gente precisa tirar proveito, mesmo dos momentos mais difíceis, e ver o que a gente pode ressignificar a vida. Então, eu tiro um pouco dessa passagem aqui também para uma reflexão futura, né? Olha o nosso convidado ilustre ali, né? Então, que a gente veja, né, para tentar ressignificar a dor. Agora, também em relação à evolução, né, a transformação, eu também coloco um outro ponto de reflexão para a gente que é a questão 785 do Livro dos Espíritos, que se pergunta, poxa, a gente tem que evoluir, a gente reencarnou para evoluir. A lei do progresso é a lei de Deus. Mas o que é que dificulta a nossa evolução? Quais são os nossos principais obstáculos para evoluir? Aí, tem aqui, a Leilude que vai responder, né? Aí, qual são os principais obstáculos para a gente? Lá na questão 785, o orgulho e a vaidade. O orgulho e a vaidade. Então, gente, o Evangelho é claro. Se a gente está aqui para evoluir, temos Jesus como nosso modelo e guia. E o Livro dos Espíritos diz o que a gente tem que se afastar? Do orgulho e do egoísmo. Fora da caridade não há salvação. Qual o maior mandamento? Gente, o Evangelho é claro. Às vezes a gente está numa vida tão acelerada que a gente não para refletir sobre isso. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Este é o maior dos mandamentos. Acabou. Vai lá, faz isso. Que a colheita é farta. Como é que eu faço isso? Se afaste do orgulho e do egoísmo. E lá os Espíritos vão nos ensinar. Quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual sempre avança. Este parece, aliás, à primeira vista, duplicar a intensidade dos vícios, desenvolvendo a ambição e o amor às riquezas. Presta atenção. Que incitam os homens às pesquisas e esclarecem o espírito. É assim que tudo se relaciona no mundo moral, como no físico, e que no próprio mal pode sair o bem. Ou seja, eu estou ali focado na matéria, mas ali vai trazer benefícios intelectuais. A gente sabe que existem dois processos de evolução: a evolução intelectual e a evolução moral. Mas esses estados das coisas durará por algum tempo, modificando-se à medida que o homem compreende melhor que, além dos gozos dos bens terrenos, existe uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. Gente, a todo momento o Evangelho martela a cabeça. A todo momento. Eu acho que se eu desencarnar assim e falar, meu Deus, por que eu errei nisso aqui? Tava ali, ó, tá assim, a prova do gabarito tá assim, ó, no rosto da gente. Uma outra questão em relação a esse ponto, que eu também quero trazer a reflexão, é que a gente precisa, já que a gente quer evoluir, a
a gente precisa ser caridoso com as imperfeições do outro. Porque a gente tem que lembrar que também somos imperfeitos. E lá no Pai Nosso, né, perdoai as nossas ofensas na medida em que somos capazes de perdoar aqueles que nos ofendem. Ou seja, gente, me perdoa na medida que eu sou capaz de perdoar os que me ofendem. Se eu não sou capaz de perdoar quem me ofende, por que que eu quero, qual moral que eu tenho de ser perdoado? Então, é uma reflexão que a gente precisa ter. Então, gente, isso aqui é uma questão muito interessante, porque isso talvez resolva o problema de muita gente. Às vezes a gente é muito rigoroso com o outro. Às vezes a gente está vendo um fiapo, né, no olho do irmão, enquanto no nosso tem uma trave gigantesca. Quando a gente começa a relativizar isso e entender, tem uma coisa que eu faço no meu dia a dia. Às vezes a pessoa chega e faz uma coisa que não me agrada, mas eu coloco na minha mente, mesmo que não seja, eu internalizo isso, que a pessoa fez o que podia fazer. Ela deu o que podia fazer. Eu não posso exigir mais dela, porque eu não posso exigir o que ela não é capaz de me dar hoje. Gente, isso vai aliviar o coração de vocês, que vocês nem imaginam o quanto. Porque no final das contas, o Evangelho é para conosco. É para nos tornar melhores. Se eu condeno as imperfeições do outro, como eu estou me tornando melhor? Eu não estou me tornando melhor. Ah, mas ele tem um status evolutivo que ele poderia agir com mais delicadeza comigo. E daí? O Evangelho é para nós. Eu gosto muito de uma frase que o Chico sempre falava. Ele falava: a cada um o direito de ser como quiser ser, mas a mim o dever de ser cada dia melhor. Então, se cada um fizer assim, eu tenho o dever de hoje ter sido melhor do que ontem, e amanhã ser melhor do que hoje. E os outros, eu gosto também de falar muito no exemplo de Madre Teresa. É uma questão que me marca bastante, porque Madre Teresa, né, na biografia dela, sempre muito criticada, tudo, como é que ela aguentava, né, como é que ela tinha essa resiliência de tantas coisas que ela passou na vida. E ela era muito clara, porque eu não presto contas aos homens, eu presto contas a Deus. No final das contas, é eu e Deus. Então eu coloco aqui, quando a gente for ofendido, que a gente não se magoe tanto. Lembra que quem nos magoou também é um ser em construção como nós somos. Outra questão, aqui também eu coloquei em negrito, que era justamente, e eu coloquei essa parte em negrito e eu vou reforçar, apesar de já ter dito, é que assim, não era o que eu esperava, mas era o que a pessoa podia dar. Faz esse exercício, fica essa semana, quando alguém te ofender, você simplesmente, se eu te fiz alguma coisa, me perdoe. Me perdoe. Não era o que eu queria, tipo assim, não era o que eu queria que a pessoa me fizesse isso, mas era o que ela podia fazer. E tira isso do seu coração, porque no estudo de hoje a gente já discutiu. A boca fala o que o coração está cheio. Então, vai estar cheio de mágoa? Vai estar cheio de ressentimento? Cheio de tristeza? Você vai transbordar. A gente nós somos um rádio. Na frequência que a gente está,
é que os espíritos vão estar ligados conosco. Tem até um ditadozinho, né, que é, me diz o que tu pensas, que eu digo com quem tu andas. Então, se você está com raiva, se sua mente está carregada de raiva, não tem a menor dúvida que você vai estar rodeado de espíritos raivosos. Se você está transbordando amor, delicadeza, gentileza, não tenha dúvida que você vai estar rodeado de espíritos gentis. Aí fica o questionamento para cada um, né? Quem é que você quer estar rodeado? De espíritos gentis, amigáveis, ou tristes, raivosos? Lembrando que o nosso fruto também é derivado das nossas companhias, né? Então, eu coloco aqui, as boas árvores são humildes e caridosas, acima de tudo. Baseiam suas atitudes no amor ao próximo. Então, se a gente quer ser uma boa árvore, estimulam e vivenciam o perdão a todo momento. Pregam a verdade e a simplicidade. São aquelas que suas palavras têm ressonância nas suas obras. Ser uma árvore boa, gente, só depende de nós. Então, quando a gente vê alguém que precisa, seja aqui no centro, seja em casa, seja no trabalho, ajude. Mostre o seu fruto. Fica esse questionamento, eu até coloquei aqui, né? O que é que me falta para ser uma boa árvore? O que é que me falta para distribuir frutos, para ser um verdadeiro discípulo do Cristo, né? O que é que está faltando para a gente romper com essas amarras, né? Que nos prendem? Aí a gente vem aqui para a parte final, né? É a terceira parte. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e vão seduzir a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas. Jesus não está dizendo que pode acontecer, não. Jesus está dizendo que vai acontecer, que acontece. E a gente não precisa falar, né? Os exemplos gritam. E vai abundar a iniquidade. Pulou aqui. Ou seja, as ações contrárias à religião e à moral. E a caridade de muitos vai esfriar. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Gente, mais uma vez, Jesus bota a responsabilidade do Evangelho para nós. Vai acontecer falsos profetas. Vão aparecer pessoas dizendo que são Cristo. E essas pessoas vão ser desmascaradas com o tempo. E isso vai fazer muitas pessoas se entristecerem e se enmurecerem. Quantos grandes líderes religiosos, até ligados ao espiritismo e outras crenças religiosas também, que foram desmascarados. Quanta gente abdicou da religiosidade por causa disso. Então a fé de muitos esfriou. Mas aquele que entender que não é a fé, o serviço, como eu falei de Madre Teresa, não é dos homens, é de Deus. Então aquele que permanecer com Deus, com o propósito de Deus, esse será salvo. Mas a verdade é que muitos sucumbem. E é por isso que no final, Jesus fala, e as questões vão ser tamanhas, que se fosse possível, até os escolhidos iriam sucumbir. Mas ele deixa bem claro, o português é bem claro, se fosse possível.
E por que não é possível fazer sucumbir os escolhidos? Porque os escolhidos seguem o Evangelho com o crivo da razão. Isso também é o que Kardec nos ensina, né? Que a fé raciocinada, se é uma das coisas que me convidou que me atraiu para o Espiritismo, foi justamente isso: a fé e razão. Muitas pessoas podem criticar tudo que a gente discute, mas eles não podem negar o raciocínio lógico que está por detrás disso tudo. Que existe uma ciência, que existe uma matemática por detrás disso tudo. E é isso que mais me atrai na doutrina espírita. Então, Jesus fala, né, que muitos vão dizer que são Cristo, muitos vão se levantar como falsos profetas, a caridade de muitos vai se esfriar, como a gente discutiu. Aqui também, que a gente também já discutiu, que é por que os escolhidos... Eu dei uma acelerada aqui, por que os escolhidos eles não foram... eles não sucumbiram, justamente porque a fé deles não está no dirigente da casa espírita, no padre, no pastor, enfim, em quem quer que não, a fé dele não está na pessoa, a fé dele está no Evangelho, a fé dele está na Bíblia, a fé dele está nos ensinamentos de Cristo. Esse segue, mas isso não acontece não, gente. Muita gente não coloca assim toda a sua fé em uma pessoa, em um líder religioso, e esse líder religioso cai, a fé de muitos se esfriará. Então, é isso que Jesus está nos convocando. E por fim aqui, depois eu quero colocar até uma poesia que eu vi em uma das palestras que eu assisti a respeito do tema, mas a reflexão final que eu gostaria de deixar é que a nossa consciência, gente, o código de ética, o caminho, está dentro de nós. Eu sempre falo para as pessoas mais próximas, assim, tá na dúvida do que você deve fazer? Pergunte, sente na sua casa, sente num lugar quieto e pergunte: o que Jesus faria? Eu duvido que a resposta não saia, que algo não sopre no seu ouvido, mesmo sem você nunca ter lido o Evangelho, mesmo sem você não ter tanto conhecimento assim. Por quê? Eu digo esse conhecimento externo, né? Porque esse conhecimento está dentro. A consciência grita. Às vezes a gente está tão corrido, eu falo muito do tempo, hoje é tão corrido as coisas, a gente não para pensar qual o tesouro que a gente está acumulando. Qual é o nosso tesouro? Então, a nossa consciência nos dá os sinais. A gente precisa parar e ouvir a nossa voz interior. A voz de Deus que habita e nos chama diariamente para o trabalho edificante do amor. Essa voz é que nos chama para dar bons frutos, para sermos boas árvores. E assim que a gente possa também, os nossos frutos, espalhem boas sementes também. Boas sementes pelo mundo. E aí fica, qual de fato é a nossa razão de existir, se não a de semear o amor? Então, tudo que for contrário à semeadura do amor, pela lógica da doutrina espírita, é um atraso da nossa evolução. Então, é um estudo para a gente refletir em casa mesmo.
Porque quando a gente chegar lá, daqui a 30, 40, 50 anos, que a gente for fazer a nossa passagem, a gente tem que olhar para trás e ver o que foi que eu plantei. O que foi que eu fiz com o meu tempo? Será que eu fui um bom filho ou fui um mau filho? Dá tempo. Quem não pensou ainda nisso, dá tempo. Sempre é tempo de fazer um novo plantio. E aqui, a poesia final é a árvore e o fruto. Conhece-se a árvore pelo fruto, disse Jesus ao povo inculto. Entender esse conceito profundo é dever do homem no mundo. A árvore simboliza a criatura, os frutos, as obras e atitudes. O mal reflete a alma escura, o bem uma cheia de virtudes. Que tipo de árvore fomos? Que tipo de árvore somos? Se queremos o bem vivenciar, do mal precisamos nos afastar. Somos espíritos em evolução, necessitados de educação. Com esforço e dedicação, chegaremos à regeneração. E o progresso gradual. Jesus é o bom jardineiro, nosso grande conselheiro. Fundando nele nossas ações, libertos estaremos das paixões. Teremos no coração o bom tesouro, daremos frutos preciosos como ouro. A árvore do Evangelho é o caminho, alimento de bênçãos em nosso ninho. Evangelho que se traduz em amor, como ensinou nosso Cristo Redentor. É isso, gente. Muito obrigado e espero que a gente possa fazer reflexões e que, principalmente, que a gente possa expandir os nossos frutos do bem e semear o amor, que é isso que Jesus espera de nós. Obrigado.